Graça e paz, meus queridos. Olha, hoje nosso bate-papo vai ser sobre a volta de Jesus. Porque Jesus vai voltar. Isso é certo. É certo. E nós precisamos procurar cumprir o nosso propósito antes da volta dele. Que bom vai ser quando ele chegar, que ele encontrar um culto assim. Os filhos reunidos, muita alegria na casa, pão e vinho na mesa, todo mundo se alimentando, todo mundo se enchendo do Espírito Santo, todo mundo se enchendo da palavra de Deus e todo mundo saindo regozijadamente feliz e satisfeito. Amém? O texto que nós vamos ler hoje está em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E eu tenho que confessar para vocês que foi uma experiência fantástica isso. Na semana passada teve uma peça de teatro. E a peça foi sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. E eu comecei a ouvir aquilo e no final do culto, o Senhor tomou o culto aqui, o louvor. Foi uma bênção e o Espírito Santo desceu no nosso meio. E o Senhor me arrebatou. E o Senhor falou comigo, quando você tiver a oportunidade, você vai trazer essa palavra e vai falar com os meus filhos que eu estou às portas. Eu estou às portas. Irmãos, esse pode ser o nosso último culto. Esse pode ser o nosso último culto. Essa carta foi escrita por João. João estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma colônia penal, uma ilha vulcânica, na Ásia. E Paulo foi colocado lá pelo imperador chamado Domiciano. E esse imperador foi chamado de segundo Nero. Ele era muito mau. Ele era muito mau. Na ocasião que Paulo foi colocado como preso lá, Paulo ainda também era pastor na igreja de Éfeso. E a intenção de Domiciano era calar a igreja, definitivamente. Nesta ocasião em que Paulo escreveu a carta, todos os outros apóstolos já tinham sido martirizados. Mergulhados em caldeirões de óleo fervente, decapitados, colocados para assar dentro de bezerros feitos de bronze. Eles eram colocados vivos, irmãos. Na época que Nero perseguia a igreja, as ruas de Roma eram iluminadas com os corpos dos cristãos. E cada vez que eles faziam isso, a igreja crescia. E quando eles jogavam os crentes, os cristãos na arena para os leões comerem, os bebezinhos de colo, a igreja crescia. Os livros contam que eles se jogavam na arena para os leões comerem eles, porque eles sabiam que eles iam ver o Criador. Jesus está às portas. Jesus vai voltar. Apocalipse 3, carta a Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Eu gostaria que, enquanto a gente estivesse lendo, você substituísse o nome Laodiceia pelo seu próprio nome. Porque a igreja de Laodiceia as cartas foram escritas às igrejas para marcar momentos proféticos que as igrejas passavam. Como a igreja de Éfeso, que foi a igreja aceitável. A igreja de Esmirna, que foi a mais perseguida, que foi a mais esmagada. Esmirna vem de mirra. Quanto mais amassada, melhor o cheiro fica. Então, eram momentos proféticos. E a última carta que Cristo mandou João escrever foi a Laodiceia, que é a igreja do agora. Diz respeito a mim e a você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então nós vamos ler a carta aqui agora. Eu vou ler a carta para Cláudio Gonçalves.
vocês leiam essa carta como se fosse para vocês. Ele diz bem assim: eu sei as tuas obras. Que tem feito. Eu sei o que tem feito. Glória a Jesus. Sei que não és nem frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. E porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unte os teus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso comigo e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o ouvido diz às igrejas. Amém. Amém. Santo, santo, santo. Quando nós voltarmos para casa, para nossa casa, para a casa do nosso Pai, a única coisa que nós vamos poder dizer para Cristo é: santo, santo, santo. Amados irmãos, Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia, localizado hoje, onde atualmente hoje é a Turquia. Laodiceia era uma cidade próspera, rica, muito rica. Para vocês terem uma ideia, em 41 depois de Cristo, houve um terremoto que destruiu a cidade toda. E Hierápolis e Colossos, que eram cidades vizinhas, não foram reconstruídas, mas Laodiceia, ela foi construída com o dinheiro das próprias pessoas de lá, de tão rico que eles eram. E eles não usaram dinheiro público, eles não aceitaram o dinheiro do império, foi com o próprio dinheiro deles. Então eles tinham orgulho por terem muito dinheiro, eles tinham a própria moeda. O ouro que eles retiravam de lá era famosíssimo. Era uma cidade próspera. Eles tinham orgulho de serem ricos. Eles se vangloriavam de serem muito ricos. Laodiceia era um polo industrial têxtil, porque os rebanhos que vagavam por aquelas regiões da Laodiceia, aqueles vales ali, eles produziam uma lã preta de extrema maciez, que produziam as melhores vestes naquela época. Então eles se orgulhavam das boas vestes que eles tinham e também que produziam. Laodiceia era uma referência mundial. Era a cidade mais rica daquela época. Laodiceia era referência na medicina oftalmológica. Tinha escolas para medicina de oftalmologia. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque Cristo, Ele conhece as nossas obras. E Ele falou com Laodiceia na linguagem que Laodiceia precisava entender. Então Ele falou bem assim: aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo. Então, olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz bem assim: não extingais o Espírito Santo,
Porque o Espírito Santo é um fogo. É um fogo que arde. É um fogo que queima. É um fogo que purifica. É um fogo que liberta. É um fogo que transforma o caráter espiritual do crente. Por isso Jesus está falando, olha, os seus valores não são os meus valores. Eles possuem valores próprios. Às vezes, irmãos, nós temos valores próprios. Às vezes nós temos valores na nossa vida que não compactuam, que não coadunam, que não são aceitos pelo Senhor Jesus, porque não são os valores dele. Às vezes nós temos uma concepção acerca de Cristo que não é a pessoa dele. Às vezes nós buscamos a Cristo, esperamos de Cristo resultados que ele não vai nos dar, porque nós temos nossos valores invertidos acerca de Cristo. Nós procuramos ao Senhor Jesus e pedimos a Ele coisas que Ele jamais nos daria, porque sabe que nos faria mal, que faria com que nós desviássemos do nosso projeto, do nosso propósito original. Então Ele fala, compre de mim. Compre de mim. Ouro provado no fogo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje em dia, os valores da sociedade estão todos transtornados. Criaram-se uma série de minorias, direitos e mais direitos. O nome Laodiceia é a junção de duas palavras do grego. Laos, que significa povo, e dikaios, que significa justiça ou direito. Então Laodiceia quer dizer direito do povo. E hoje o que as pessoas mais buscam é o quê? Direito. Mas eu tenho direito. Eu fiz corretamente, eu fiz tudo certinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala bem assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você pode colocar aquela imagem do iceberg para mim, por favor? Por gentileza. Vou explicar a vocês uma coisa aqui. Eu gosto de explicar de forma bem literal, que fica legal. Iniquidade ou justiça. A Bíblia fala bem assim: aquele que é poderoso para perdoar nossos pecados, também é mais poderoso para nos livrar de toda nossa injustiça ou iniquidade. Vocês estão vendo esse iceberg aqui, irmãos? Geralmente o iceberg é uma pedrinha pequenininha para fora da água. Mas às vezes o iceberg tem centenas de quilômetros por baixo d'água. Essa parte visível aqui, irmãos, que nós estamos vendo, chama-se o pecado. O pecado é a parte visível. O pecado é aquela parte que todo mundo vê. Ih, rapaz, o irmão não pode se deixar o celular perto da carteira. Acabou. Olha, o irmão, coitado, se ele vê uma garrafa de bebida, acabou. O irmão fala mal de todo mundo, a irmã fala mal de todo mundo. É o pecado visível. Mas a raiz do nosso pecado chama-se iniquidade, que é o que está por baixo. Então, a Bíblia fala que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Vamos entender então. O que é a iniquidade? A iniquidade é a fonte de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados procedem daquilo que está escondido dentro de nós, daquilo que ninguém vê, daquilo que os nossos pais não veem, daquilo que as nossas esposas não veem, que os nossos maridos não veem, que os nossos filhos não veem. Mas Cristo está vendo.
Ele sabe, Ele conhece as tuas e as minhas obras. Às vezes o que nós falamos é uma coisa, mas o que está dentro do nosso coração, motivando as nossas ações e atitudes, são outras totalmente diferentes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é o iníquo? O homem ímpio é o homem mau, o malvado, faz maldade, procura fazer maldade propositalmente. Mas o homem iníquo é o homem que é bom aos próprios olhos. Então o iníquo é aquele cara que fala assim: nossa, eu cheguei cedo na igreja, eu estou certo. E agora qualquer um que chegar errado, eu tenho o direito de chamar a atenção, porque ele está errado, ele chegou fora do horário. Porque eu cheguei certo, eu cheguei no horário. Não é assim? Isso é o quê? Fala não. Fala não. É bom aos próprios olhos. Então, a pessoa ela não consegue mais lidar com os defeitos e as falhas de caráter do irmão. Não consegue mais lidar. É o marido que joga na cara da esposa e dos filhos, que está pagando escola, está pagando salão, está pagando o melhor computador. Não, você só tem isso porque eu te dei. Aí fala para a mulher: você só vai no salão porque eu estou pagando. Aí fala para os filhos: você só estuda em tal lugar porque eu estou pagando. E aí a gente fala para os irmãos: você só está fazendo isso porque eu estou te ajudando. Porque nós somos muito bons, irmão. Nós somos bons demais. Jesus, cuidado. Nós somos muito bons. Iniquidade, irmão. E por se multiplicar a iniquidade, as pessoas não vão mais suportar estar umas com as outras. Então hoje, casou, não está bom, separa. Vão ficar para ver se dá certo. Se ficou desempregado, descarta. Ah, engravidei. Tira, aborta. É direito. Direito do povo. Direito do povo. Tem direito. Iniquidade. Eu sou bom aos meus próprios olhos. Olha, fiz faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não, eu tenho teologia. Teologia, em divindade e angiologia. Conheço os anjos tudinho pelo nome. Sou o cara. Sou bom. Não, eu sou filosofia. Rapaz, Platão perto de mim é um menino. Quem é Platão? Eu sou o cara da filosofia. E tudo na minha vida eu vou regendo pela filosofia. Tudo na minha vida eu vou regendo pela teologia. Tudo na minha vida eu vou regendo pelos meus próprios valores, pelo meu próprio entendimento, porque eu sou muito bom. Então aquele que é bom aos próprios olhos é um iníquo. Ele não suporta conviver com o erro dos outros, porque ele é perfeito. É perfeito demais. É aquele que chegou numa condição e acha que todo mundo que está ao lado dele é para servir a ele. Está todo mundo aqui para me servir, porque eu sou bom, eu sou o melhor. O melhor do mundo. Mas quem elege o melhor do mundo? Não são as pessoas do mundo? É algo a gente pensar. O que você está fazendo para agradar tanto o mundo para eles te elegerem? Ou seus valores estão invertidos? Às vezes você está achando que está caminhando na cruz, para o caminho da cruz, e a gente está na direção contrária. No mesmo caminho, em Cristo, mas na direção contrária da cruz, porque a gente não quer morrer. A gente não quer morrer, irmão. A gente não quer abrir mão. Nós não queremos abrir mão, nós não queremos abrir mão, irmãos. Nós não queremos ceder, nós não queremos pedir perdão, nós não queremos reconhecer que erramos. Olha, irmão, o cemitério está cheio, lotado de projetos. Está lotado de pedidos de perdão que não teve tempo de ser dito.
Está lotado de palavras, de frases de eu te amo, que não tiveram tempo de ser ditas. Está lotado de palavras dizendo, me perdoa, que não tiveram tempo de ser ditas. É o lugar onde mais tem projetos enterrados, é no cemitério, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Entenderam, irmãos? Nós precisamos combater isso em nossas vidas. Nós precisamos combater isso em nossas vidas. Porque isso entra em nossas vidas sorrateiramente, sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba, a gente se torna soberbo, arrogante, prepotente. E Jesus está falando, arrepende-te. Eu conheço as tuas obras. Não vem para cá dizendo que é para fazer o melhor para mim, não. Faça aquilo que o seu entendimento te permite fazer. A palavra fala, faça com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E não fala fazer perfeito. Se Deus quisesse algo perfeito, não era nós que ia colocar, irmão. Pode ter certeza absoluta disso. Ia ser os anjos, irmãos. Porque se tem troço mais imperfeito, é o ser humano, é o homem. Glória a Deus. Amém. Ainda bem que todo mundo concorda. Se alguém não concordar, é só falar, eu não. Todo mundo aí sim, mas eu não. Então compre ouro de mim. De mim, Jesus. Aconselho que compre ouro de mim. Ouro provado no fogo, revelado pelo Espírito Santo de Deus. Autoridade de filho. É isso que o Senhor tem para você e tem para mim. Autoridade de filho. Você é filho, você é filha. Filho de Deus, filha de Deus. No seu DNA tem impresso, gravado o DNA de Deus. O sopro de vida está dentro de você. Você tem autoridade. Não queira ser escravo. Você é filho, você é filha. Aconselho que compre vestes brancas, para que não apareça a tua nudez. A nudez, irmãos, ela fala da transparência espiritual. Irmão, como é que você está hoje? Está tudo bem? Tá ótimo, tá maravilha. E às vezes não está. Seja transparente. Irmão, hoje eu preciso de uma oração. Nós vamos orar. Nós vamos chorar juntos. Irmão, a gente vai para a madrugada juntos. Nós somos uma família. Nós somos todos filhos de Deus. Vestes brancas. O rebanho da cidade de Laodiceia produziam as melhores lãs, as mais macias, as melhores vestes. Hoje nós valorizamos tanto usar roupas de marca, de boa qualidade, mas quando na verdade por dentro, as coisas não se refletem da mesma forma que são do lado de fora. Às vezes a gente pode deixar, às vezes até de comprar alguma coisa para comer dentro de casa, para comprar algo para que o irmão possa ver que eu tenho. Às vezes eu me esforço, deixo de pagar um curso, deixo de ajudar alguém, deixo de fazer um projeto futuro para a minha vida, para ter um telefone que custa mais que o salário de um trabalhador, para as pessoas verem que eu tenho um telefone com uma frutinha atrás. É isso. Mas o importante é que todo mundo veja. Compra o que Jesus está te vendendo para que a sua nudez não apareça. Porque para mim e para os outros nós podemos enganar. Mas para aquele que é todo poderoso, aquele que vê todas as coisas, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o rei dos reis, aquele que é o médico dos médicos,
aquele que é o Senhor dos senhores. Aleluia. Ele vê todas as coisas, Ele te vê por dentro, Ele conhece cada célula do seu corpo, Ele sabe como você está hoje, Ele sabe o que está se passando no seu coração nesse momento, agora. Ele te conhece por dentro, Ele sabe exatamente como está o seu coração. Ele sabe exatamente como está o seu coração. Compra vestes brancas. Vestes brancas. Quando o texto fala das vestes brancas que Paulo fala, Paulo era um homem muito inteligente, extremamente inteligente. Naquela época, irmãos, para ter uma roupa branca era extremamente caro, irmãos. Para se produzir uma roupa branca, a roupa branca só os nobres tinham. O preço de uma roupa branca, irmãos, ele custava o valor equivalente hoje de quase uma casa, para vocês terem ideia, naquela época. Era muito caro. Era muito caro. Muito caro. Aconselho que compre de mim vestes brancas, para que a tua nudez não apareça. Porque nós precisamos nos desnudar somente diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus. Aconselho de que compre de mim colírio. Eita, glória. Vamos lá no colírio. Eu separei um textozinho aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Colírio. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10, eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 12, eu vou ler aqui para vocês. Do 8 ao 10 diz bem assim. Preste atenção, irmãos. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. É dado por quem, irmãos? Por quem, irmãos, é dado? Por quem que é dado? Glória a Deus. Então não é a faculdade de teologia, de filosofia, de doutorado, mestrado. Não é isso que vai te dar. Quem vai te dar é quem? Glória a Deus. Aleluia. É o Espírito que dá. É o Espírito que batiza com fogo. É o Espírito que te conhece. É o Espírito que te levanta. É o Espírito que te abate. É Ele que te sustenta. É o Espírito. É o Espírito. O Espírito Santo de Deus. E a uns pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciências. Ciências aqui é os dons de sonho, visão e revelação. Esses dons existem, irmãos. Nós precisamos buscar eles. Precisamos exercitar. Nós vamos chegar. Pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito, a fé. E ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E ao outro, operação de maravilhas, curas, ressuscitamento. E ao outro, pelo mesmo Espírito, o dom de discernir espíritos. E ao outro, variedade de línguas. E ao outro, interpretação de línguas. Eu quero falar com vocês sobre o dom aqui de discernimento de espíritos. Colírio. Nós nos deixamos nos levar por aquilo que os nossos olhos veem. E os nossos olhos nos traem, nos enganam. Porque nós temos tendência a olhar para aquilo que nos é agradável, aquilo que nos faz bem. Vocês lembram da história de Sansão? Sansão gostou de uma mulher que não era da tribo dele. O pai dele falou: meu filho, não tem entre as mulheres daqui da nossa tribo alguém para você? Ele fala: não, ela agradou aos meus olhos. Quando os filisteus pegaram ele, qual a primeira coisa que eles fizeram? Tiraram os olhos dele. Ele cumpriu o propósito dele no final da vida? Cumpriu. Cego, escravo, passando vergonha, mas cumpriu. É um recado para nós. A gente pode cumprir o nosso propósito, irmão, enxergando, andando com as duas pernas, tendo os dois bracinhos. Irmãos, a gente pode viver o reino de Deus aqui, nessa terra.
É isso que o Senhor quer para você e para mim? Você não precisa sofrer. As pessoas falam assim, não, se não vai pelo amor, vai pela dor. Meu Deus do céu, está escrito na palavra, Deus nos atraiu com cordas de amor, com cordas de misericórdia. Você acha que Deus quer que você sofra, irmão? Você acha de verdade mesmo que esse é o Deus que nós servimos, que quer que você sofra? Porque você cometeu um pecado, você tem que apanhar, você tem que sofrer, tem que perder o emprego, tem que ficar doente. Que isso? Nós servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro. Deus não é servido por mãos humanas, a palavra diz. Deus só quer uma coisa de você e de mim, só quer o seu coração. Só o teu coração basta. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita jamais. Ei, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Hoje pode ser o nosso último culto, irmãos. Pode ser o último. Discernimento de espíritos. Ouçam o que eu estou dizendo e questione ao Senhor. Isso que esse camarada está falando aí, é o teu Espírito está falando, Deus? Vocês precisam fazer isso, para vocês não serem enganados. A Bíblia fala que nos últimos tempos falsos profetas entrariam no nosso meio, trazendo doutrinas de demônios, enganações, fazendo você acreditar que quanto mais você fizer, quanto mais você produzir, você vai ser melhor, você vai ser reconhecido, que você vai alcançar. Ei, o que nós precisamos alcançar? Se Efésios fala que toda a sorte de dons já nos foi dadas por Deus. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Ei. Vamos lá, vamos continuar. Então aconselho de compre de mim o ouro. Fala dos valores próprios. Vamos alinhar os nossos valores com os valores de Deus. Vestes brancas, fala de santidade. A santidade não é ser muito crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, roupinha comportada, falar glória a Deus, aleluia, amém. Não, a santidade é um caráter estabelecido na consciência. Se você tiver consciência de santidade, você vai produzir atos de santidade. Tá bom? Não é o tamanho da saia, não é o tamanho do cabelo, nem o tamanho da roupa que vai definir santidade de ninguém. Amém? Porque os olhos enganam. Os olhos enganam. Tá bom, irmãos? Não se esqueçam que Adão e Eva foram se esconder no jardim, nus. O jardim fala da igreja. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Aleluias. Botaram 2 folhinhas de figueira para parecer que era planta, para parecer que era árvore. Mas não deu certo não. Deus achou, estou te vendo aí, você está ajoelhado pedindo isso? Para, você nem perdoou seu pai. Está respondendo a sua mãe desse jeito, está ajoelhado pedindo isso? Não. Vai lá, deixa a sua oferta aqui, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois você volta. Amém? Glória a Deus. Recebe, pega, toma posse, porque hoje pode ser o último culto. Mateus 24:36 fala bem assim: ninguém sabe nem o dia e nem a hora, somente o Pai. Quem sabe? Se é assim que a gente sair por aquelas portas, a gente já começar a ver os anjos ouvindo a voz: vinde benditos de meu Pai. Ei, tá glória. Eu sou pentecostal, irmão. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Cadê o tempo? Temos tempo ali ainda. Então, bem assim, eu repreendo e castigo a quem amo. Versículo 19. Quantos amo? Sê, pois, zeloso comigo.
Está vendo aqui? Ser, pois, zeloso comigo. Ser, presente contínuo. É agora. É agora. Não é amanhã. Durante o tempo que nós estivermos caminhando, andando com o nosso Senhor Jesus, sejamos zeloso. Façamos com amor. Façamos para que o nosso Pai seja conhecido e não para que nós sejamos conhecidos. Não para que as pessoas dizem: nossa, como você toca bem, glória a Deus. Como você é bom fotógrafo. Como você é bom na câmera. Nossa, como você prega bem. Nossa, como você canta bem, aleluia. Ser zeloso. Ser continuamente. Gênesis 17, 1. O Senhor fala assim com Abraão: Abraão, anda comigo. Abraão tinha 99 anos. A Bíblia fala assim: Abraão tinha 99 anos. O Senhor falou com Abraão: Abraão, anda comigo e ser perfeito. Ele está dizendo assim: Abraão, durante todo o tempo que você andar comigo, eu vou te aperfeiçoar. Eu vou tirar os seus medos. Eu vou tirar os seus desequilíbrios. Eu vou tirar os seus traumas de infância. Aquelas palavras duras que feriram o seu coração, que o seu pai te falou, que a sua mãe te falou. Aquelas palavras que sua professora na escola falou, que você não ia ser nada na vida, que você ia ser um irrecuperável, que você não tinha ter futuro. Ei, anda comigo e ser perfeito. Deus está te chamando hoje: anda comigo, ser perfeito. Só tem uma forma de a gente se tornar perfeito: é andando com aquele que é perfeito. Ele vai nos aperfeiçoando um dia após o outro. Versículo 20, é escrito: a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Irmão, feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. A palavra diz que ele está bem assim, ó. Batendo a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Eu quero entrar no seu íntimo. Eu quero ir naquele trauma. Eu quero apagar aquelas palavras duras que você recebeu, meu filho. Eu quero te trazer para a minha presença, minha filha. Eis que eu estou à porta e bato. Eu quero restaurar o seu relacionamento com a sua mãe. Eu quero restaurar o seu relacionamento com o seu pai. Eu quero restaurar a sua família. Eu quero restaurar a sua saúde. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar no teu coração. Eu estou do lado de fora. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero transformar o seu ser. Eis que eu estou à porta e bato. Abra, para que entre o Rei da Glória, para que Ele mude o seu ser, para que você saia daqui hoje transformado pelo amor, pelo poder, pela misericórdia. Abra a porta do teu coração, meu filho, minha filha, deixa eu entrar. Hoje pode ser o último culto. Porque eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Aí tem uma vírgula. Aí ele te pega pelos braços, te transpõe além das nuvens. Você passa por uma porta imensa, gigante. Aquelas portas se abrem.
ruas de ouro aparecem diante dos seus olhos. E ele fala assim: como você abriu as suas portas da sua casa, do seu coração, para eu entrar, agora eu abro as portas da minha casa para você ceiar comigo aqui na eternidade. Aleluia! 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 Aleluias! 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 Toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Aleluias! Aí ele diz bem assim: ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer o que, Senhor? Ao que vencer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios medos, seus próprios desequilíbrios, seus próprios traumas. Aquele que vencer a própria vontade, aquele que vencer a própria fraqueza. Ao que vencer, vai se assentar no mesmo trono. E, irmãos, um trono cabe quantas pessoas? Irmão, um trono cabe quantas pessoas? Uma. Jesus fala bem assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em ti, pedireis tudo. Então, para nós nos sentarmos nesse trono, nós temos que ser um só corpo, um só espírito, um só batismo, um só. Vou conceder que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Como é que Jesus venceu, irmãos? Ele venceu quando ele terminou a faculdade, quando ele aprendeu o ofício de carpinteiro. Ele venceu quando ele conquistou aquela porta de emprego tão desejada. Ele venceu quando o filho nasceu. Venceu quando foi curado daquela doença. Ele venceu quando ele morreu. Jesus está dizendo assim: morre para as suas vontades e viva as minhas vontades, porque os planos que eu tenho para você são melhores que os teus. Eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Aleluia. Pensamentos de paz. É isso que o Senhor tem para você. Enquanto nós queremos viver para viver o melhor dessa terra, viver o melhor desse mundo, Deus quer que nós morramos para esse mundo. Deus quer que nós morramos para as vontades dessa vida, mas que nós vivamos para a eternidade. Estamos terminando, irmãos. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já perceberam que quando o Espírito fala, ele não fala quem tem ouvidos escute, ele fala ouça, porque a fé vem pelo ouvir. As palavras não estão colocadas aqui por um acaso, irmãos. Elas todas têm um sentido. Quem tem ouvidos ouça, porque nós podemos estar muito bem aqui, escutando o que eu estou dizendo, mas não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo às igrejas. Isso foi a falha de Adão e Eva. Eles escutaram o Senhor, mas ouviram a serpente. Porque a fala do mundo, ela é muito mais agradável do que o Senhor diz. Porque na maioria das vezes o que o Senhor diz, o que Ele quer para você e para mim, é algo que nós não queremos abrir mão. Mas hoje pode ser o nosso último culto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque para ouvir, precisa ter o discernimento de espírito.
para discernir o que Deus diz às igrejas. Porque o que Deus diz, você pode discernir. Mas às vezes o que é falado, nós não conseguimos nem compreender. O nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus de relacionamento. Só existe uma forma de nós o conhecermos. É nos relacionando com Ele. E o que o Senhor Jesus quer para você e para mim hoje nessa noite é que a gente tome nossa consciência, que a gente mude nossa consciência. Nós precisamos, nós necessitamos. Nós não vivemos sem o Senhor. Ele é a nossa régua moral. Ele é o condutor do nosso barco. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Meus amados irmãos, quando João estava preso em Patmos, a intenção do homem, do governo, era silenciar a igreja. Esse projeto não mudou. Ele continua hoje. Às vezes nós somos aprisionados em algumas circunstâncias, em algumas leis, em algumas regras, para nos silenciar. Mas lembre-se que mesmo no cárcere, mesmo na prisão de um desemprego, na prisão de uma enfermidade, na prisão de uma depressão, na prisão de uma ansiedade, na prisão de uma dificuldade familiar, mesmo dentro dessa prisão, você pode produzir coisas que vão ecoar em todo o mundo. Porque a palavra de Deus fala bem assim: a natureza geme na expectativa que os filhos de Deus se revelem. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia que a gente se revelar para o mundo, meu irmão, nós vamos transformar esse mundo. O Senhor conta com você para isso. Você é filho. Toda autoridade foi te dada, porque filho tem autoridade, filha tem autoridade. Lá no seu ambiente você pode transformar. Lá no seu ambiente você pode mudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Lagoinha Porto, inscreva-se, partilhe os nossos cultos com seus familiares e amigos. Deus te abençoe e até lá.